Olá, boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês, sobre a casa de vocês, sobre a nossa igreja. Estamos aqui mais uma vez nesta noite, 13 de maio de 2020, noite de quarta-feira, para a transmissão do nosso culto da Igreja Batista Ebenezer. Então, sem delongas, sem demora, pega a tua Bíblia, a espada aí que você tem nas mãos, corre lá onde você colocou e abra na carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontra em Éfeso. Carta aos Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2. Já de antemão, quero pedir a você, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que você que vai receber essa mensagem pelos grupos de WhatsApp ou pela linha de transmissão, no grupo da nossa igreja, por favor, em nome de Cristo Jesus, não assista pelo grupo, saia, clica no YouTube, vai na página do pastor Fabiano Costa, vê a mensagem lá e clica na mensagem e assiste ali. E aí você vai gerar visualização. Curte lá se você gostou, se você não gostou da mensagem, você é livre. A mensagem não é do pastor, a mensagem é do Senhor através do Espírito Santo. Então curta lá e faça a tua inscrição, inscreva no canal e aperte o sininho para que você possa receber todas as mensagens. Assim, você estará nos ajudando a impulsionar o canal. E essa mensagem vai atingir mais pessoas, vai atingir mais vidas. Se você não assistir, não tiver visualização, se você não curtir e se você não se inscrever, o YouTube vai retirar o canal do ar. E nós criamos esse canal há um tempo atrás, criamos por criar, não havia um objetivo específico. E Deus hoje nos mostra que através dessa situação de isolamento social, de pandemia, o canal foi criado justamente para isso, para abençoar. Olha só que coisa interessante. Então nos ajude na propagação do Evangelho. A mensagem é do Senhor, não é do pastor, é de Deus. Então você fazendo isso aí, você nos ajude. Por favor, vá lá, se inscreva, curta lá, assista para gerar visualização, ative o sininho e nos abençoe e abençoe alguém com essa mensagem de Deus. Então, vamos lá, sem delonga, não vou orar agora, vou orar no final da mensagem, porque eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos teus projetos, pelos teus sonhos, para que Deus possa te abençoar. Então, no final da mensagem, a gente vai estar orando por você. O tema da mensagem dessa noite é chamados à santidade. Um chamado à santidade. Então, pega a palavra e abre em Efésios capítulo 5, 1 e 2 e vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta viva e sacrifício a Deus, e cheiro suave. Vamos ler de novo? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta viva e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? Queridos, sigamos aqui sem delongas, que no final quero orar pela sua vida. Uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Esta carta, querido, que eu coloquei como tema nesta noite da nossa mensagem, um chamado à santidade, a igreja em Éfeso, é uma carta direcionada a ela, a um grupo de crentes ricos, abastados financeiramente, cheios de riqueza. Eles tinham riquezas em abundância, em Cristo Jesus, mas viviam como mendigos, ou seja, eram ricos pobres, tinham dinheiro, mas viviam como mendigos. Por isso, eram considerados ignorantes por Paulo, justamente por serem abençoados por Deus, não é? Mas porém viverem como miseráveis. Você pode ver um chamado de Paulo em Efésios no capítulo 1, verso 3, que vai dizer que eles ou nós já somos abençoados com toda sorte de bênção que se encontra nas regiões celestiais. Olha só que coisa interessante, né? Então, eles eram ignorantes com relação à sua riqueza. Eles não sabiam como viver com a sua riqueza. Éfeso, querido, para a gente entender melhor, era um dos maiores centros comerciais da Ásia Menor. Era uma cidade extremamente estratégica para os negócios. Tinha alguns canais que às vezes assoreavam os canais, e então era preciso continuar cavando e afundando para que os barcos entrassem por esses canais e chegassem no porto de Éfeso, porque era um entreposto comercial muito forte, muito poderoso. Éfeso também
era o berço religioso, era um centro religioso muito forte de adoração. Era muito importante esse centro religioso de adoração à deusa Diana, em romano Diana, em grego Artemis. Então lá tinha um templo esplendoroso, luxuoso, grandioso, de uma estrutura considerada como a sétima maravilha do mundo antigo. Olha só que coisa! É lá que Paulo fixou uma igreja, a igreja de Cristo Jesus. Em Éfeso, querido, também tinha um quantitativo muito grande de visitantes, porque era um local de muita magia, da prática da magia. Então muita gente ia lá. E a economia da cidade era também baseada nessas magias que lá eram feitas. Então, muitos turistas viajavam e iam para Éfeso para se encontrar no templo de Diana ou de Artemis e lá oferecer os seus sacrifícios, participar das magias, das coisas que lá aconteciam. Paulo então vem a Éfeso e lá ele permanece por quase 3 anos. E ali ele funda uma comunidade cristã e começou a propagação do Evangelho de Cristo, que pegou toda a província da Ásia Menor. Durante esses 3 anos houve uma propagação muito grande do Evangelho de Cristo. Então, queridos, Paulo escreve essa carta por volta do ano 60, 62 depois de Cristo, quando ele já se encontrava preso em Roma. Então ele escreve algumas cartas para Colosso, para Filipe, lá em Filipenses, e entre elas essa carta de Éfeso. Éfeso, a tratativa dessa carta era de chamar o crente à responsabilidade de andar de acordo com o seu chamado em Cristo Jesus. Essa era a finalidade da carta, de chamar os crentes de Éfeso a responsabilidade de acordo com o seu chamado em Cristo Jesus. Éfeso, querido, essa carta não era uma carta para correção de erros da igreja, não era para corrigir a igreja, mas era para chamar os crentes a um posicionamento, entendeu? Não era uma correção, conforme foi a carta à igreja de Corinto, mas sim uma carta para chamar os crentes a um posicionamento. Que posicionamento é esse? Olha só, vocês estão num local, numa região de riqueza, numa região de prosperidade, numa região também de muita adoração, muito paganismo a outros deuses, um local de filosofias vãs e que vocês precisam, no meio disso daí, serem santos, separados para o Senhor. Vocês não podem se misturar. Então era isso que o apóstolo Paulo estava escrevendo nessa carta. Era uma carta de conscientização, uma carta conscientizadora que chama o crente para se posicionar e se manter firmes em Cristo Jesus em santidade. Paulo chama todos para um viver digno, tá? Paulo chama todos para um viver digno, desde o relacionar com as ideias filosóficas da época, quanto às ideias sociológicas da época, a questão social, posição social, quanto as pessoas se posicionarem em seus matrimônios, na sua vida familiar. Ou seja, um convite para vivermos verdadeiramente como filhos da luz, verdadeiramente como os filhos de Deus e não das trevas. Então, queridos, Paulo nos chama para viver uma vida digna. E eu quero ressaltar aqui 5 pontos importantes no proceder da vida social, filosófica e familiar. Ou seja, atribuições e procedimentos de um verdadeiro cristão, de quem verdadeiramente está na luz e não nas trevas. Ou seja, Éfeso do ano 62, 60 depois de Cristo, não difere em nada do Brasil dos anos 2020. Pelo contrário, nós somos muito mais filosóficos, muito mais religiosos,
muito mais pagãos, muito mais pecadores do que muitos daquela época. Porque hoje nós temos o boom da tecnologia, a internet, a televisão, seriados, filmes, novelas, muita gente ditando regras, muita gente ditando tendências e com isso muita informação. E essas informações levam à apostasia, levam ao pecado e leva muito crente também a enfraquecer, sair da presença de Deus, deixando-se levar por essas coisas que hoje nós vemos. Então, queridos, uma das primeiras coisas que o livro de Éfeso, que a carta trata no capítulo 5 primeiro de todos, é que você precisa ser um imitador de Cristo. Agora, queridos, ser imitador de Cristo não é ser um papagaio, ler e sair falando. Você precisa ouvir, você precisa degustar o que você está ouvindo na palavra do Senhor, você precisa ler, você precisa fazer uma reflexão da palavra do Senhor, ter um entendimento da palavra de Deus, para que depois você, tendo esse entendimento, praticar, pôr isso em prática na tua vida, na tua casa, para que você possa ser verdadeiramente um imitador, um reflexo da imagem de Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos feituras dele, imagem e semelhança, mas para isso nós não podemos ser um papagaio, nem tampouco sermos um cover. Aquele que tem uma banda e ele quer imitar aquela banda, então ele imita e tudo. Jesus não é um ser para ser imitado como um cover ou como um papagaio. Jesus Cristo é para ser vivido dioturnamente na sua presença, ter dentro de si a certeza da vocação do seu chamado e externar aquilo que o Espírito Santo faz dentro da tua vida. Ser um imitador não é ser um ventríloco, está sentado no colo de um líder. Eu vejo muitos cristãos por aí, querido, imitando o seu líder, imitando até o jeitinho da mãozinha. Não sei se vocês já viram aí numa igreja famosa aí, que o seu líder tem as mãos toda coisa. Pode reparar, os seus bispos, os seus pastores, que eles também imitam. Isso é coisa carnal, isso é coisa humana. Paulo está chamando para imitar o ministério dele, a sua força de servir, a sua vontade de servir, como ele imita Deus, naquilo que Jesus deixou como legado para nós, como legado para a igreja. Então Paulo não está te chamando para você imitar Paulo está te chamando para você imitar aquilo que ele faz de Deus para você, de Deus para a terra, aquilo que ele coloca, que Cristo colocou. Essa imitação é você absorver, entender, degustar, aplicar na vida e expor para aqueles que precisam ser alcançados pelo Cristo que habita dentro de você, o Cristo que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Então, ser imitador é estar livre de si, é estar curado, é ter prazer em falar de Deus, do amor de Deus. Então, se você não estiver livre, se você não estiver curado, você não tem como amar ninguém, porque você é um ferido, machucado, que precisa de tratamento e de amor. Então, quando Paulo diz, seja, pois, imitadores de Deus como filhos amados, é imitar o Senhor na sua essência de amar o próximo, na sua essência de estender as mãos ao próximo. E para isso você precisa estar sarado, curado e livre do velho homem, das velhas práticas, dos pecados. É isso que a carta à igreja de Éfeso diz. Olha só, agora que vocês estão em Cristo, nova criatura vocês são, então vocês precisam andar na luz de Cristo. Vocês precisam externar pureza, santidade, assim como Cristo é puro e é santo. Então, separe-se desse mundo de pecado. Então, é um convite a um posicionamento, tá, querido? Então, é ter a sua essência, na sua essência, o amor de Deus, porque a essência de Cristo é amor. A essência de Cristo é amor. É ter o prazer de amar e servir a Deus. Tem gente que serve por obrigação, tem gente que serve para se mostrar. Paulo está nos chamando, está nos convidando a servir por prazer de amá-lo e amá-lo com prazer
de servi-lo. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo, está falando. Então, querido, é ser sem interesse. Imitar a Deus é sem interesse, sem vaidade, entendeu? É na essência, tá? É esvaziar de si mesmo, como Cristo se esvaziou de si mesmo, está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6. É esvaziar de si mesmo, é não ter vaidade, não ter soberba, não ter orgulho, é estender a mão ao próximo, sem querer tomar de volta aquilo que você serviu ao próximo. Tem muita gente por aí, tem muito crente, tem muita gente por aí, tem muita igreja, tem muito pastor, tem muito líder que faz e depois sai falando para todo mundo que fez. Isso não é imitar Cristo, não. Esse líder está doente, ele precisa de cura, ele precisa de tratamento. Ele se tornou líder, mas ele não se curou daquilo que fizeram com ele lá atrás. Então, servir a Deus, imitar a Cristo, é estender as mãos sem querer tomar de volta, é servir por amor, é se doar por amor, é se entregar como Cristo também se entregou por nós, tá? É fazer o bem sem divulgar o feito, tá? Tem gente aí que vai doar cesta básica, bate foto todo ano, cestinha básica, estou fazendo, estou acontecendo, vai fazer visita de rua, vai visitar um mendigo, tem que tirar foto, tem que postar para mostrar que ele está fazendo. Deixa eu dizer para você, você precisa ser conhecido nas regiões celestiais, conhecidos do inferno e conhecidos pelo céu, conhecidos por principados e potestades, conhecidos pelos anjos do Senhor. É lá que você precisa ser conhecido, não entre os homens, tá? A quem muito é conhecido entre os homens, recebe a sua paga aqui na terra. E aí, quando chegar no dia do julgamento, tudo que você queria, você já recebeu aqui. Lembra do rico e de Lázaro? Então, tudo que ele quis viver, tudo que ele quis fazer, ele fez aqui. Lázaro não. Então, Lázaro foi viver tudo aquilo que ele não teve, enquanto o rico perdeu a salvação. Então, querido, não queira fazer para que os outros vejam. Não queira fazer para se mostrar. Porque Cristo jamais fez algo para que fosse visto, exaltado. Cristo fez tudo para que Deus fosse exaltado, para que o poder de Deus fosse visto através dele. Entendeu? Então segue lá, queridos. Estender a mão próximo sem tomar de volta, isso é importante. É fazer sem divulgar os seus feitos, é servir sem querer ser servido. Tem muita gente que serve, mas quer ser servido, tá? Tem muita gente, tem muita gente que te convida para ir na casa dela, bota uma mesa farta e depois, quando for na tua casa, se você não tiver condições de servir igual, ela vai sair por aí falando que você não fez, ela faz e você não fez. Conheço muita gente assim, eu sei que você conhece um bocado de gente assim, tá? Então, ser um imitador não é apenas fazer igual, é ir além, é ir além do mestre, além do professor. A palavra de Deus diz lá em João, no versículo 14, verso 12, que aquele que crê no Senhor Jesus, obras ainda maiores farão. Deus está nos dando a liberdade de fazermos coisas ainda maiores do que aquilo que Ele fez, não para a sua e nem para a minha vanglória, soberba e orgulho, mas para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o céu seja manifesto na terra. Sabe por quê, querido? A criação de Deus aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação do Senhor aguarda a sua manifestação através do Santo Espírito de Deus que habita na tua vida. Queridos, segundo, é preciso se livrar de toda a impureza, tá? E de toda a avareza. Os salvos, quem é salvo, quem é luz, tá? Quem tem um chamado de Cristo, não pode ser impuro e nem avarento, tá? Quem imita Cristo não pode conviver com impuros e nem com avarentos, tá? Por quê? Porque a impureza e a avareza é abominação ao Senhor. Tem muito crente aí, querido, impuro. Sabe por quê? Porque faz coisas erradas, tá? Vive no pecado e depois leva a oferta impura no altar. E outros são avarentos, são muquiranas, mão de vaca,
tem dentro do bolso uma cascavel, e eu não estou dizendo com relação a dízimo e oferta, porque eu não estou nem aí se você é dizimista, se você é ofertante, se você não é, isso não é problema meu como pastor, isso é problema seu com Deus. Eu não vou lá no gasofilácio pegar teu envelope, igualzinho outros pastores fazem por aí, eu não vou pôr o seu nome no quadro lá atrás, com o teu nome dizendo quanto você deu, isso não me interessa e também não interessa a ninguém. Ofertar e dizimar é algo pessoal, íntimo seu com o Senhor. A Bíblia diz que você cumpre com Deus, não com o pastor. Então, querido, não é isso que eu estou falando. Tem muito crente que é avarento, não ajuda o próximo, não estende a mão ao próximo, não abre as portas da tua casa para ajudar alguém, tem carro e não dá carona ao vizinho para a igreja, convida a pessoa para a igreja, mas não vai buscar, porque o cara é avarento, o cara não quer gastar, o cara não quer investir no reino de Deus. Querido, investir no reino de Deus não é só dízimos e ofertas, isso é sua obrigação moral, ética e espiritual como filho de Deus. É investir no reino de Deus, é saber aquilo que você tem, o que você pode transformar aquilo em salvação ao próximo. Isso é viver uma vida de liberdade cristã diante da sociedade, na igreja e diante de Deus. Então, querido, imitar a Cristo é se livrar de toda a impureza e de toda a avareza. Terceiro, um imitador de Cristo não pode ser pornográfico. Quem imita Cristo, um chamado à santidade, ele não pode ser pornográfico, não pode ser zombador, não pode ser tolo, infantil, não pode ser adúltero e fornicador. A Bíblia diz que nenhum desses que eu citei aqui agora, adúltero, fornicador, pornográfico, tolo, hipócrita, nenhum desses herdará o reino dos céus. Querido, se tem uma coisa que Deus odeia, se tem uma coisa que Deus detesta, se tem uma coisa que Deus abomina, se chama adultério. E tem muito adúltero na igreja, tem muito adúltero em cima do altar. Tem muito adúltero, né? Larga a esposa para pegar a novinha, né? Dá em cima das irmãzinhas na igreja, canta as adolescentes da igreja. Tem muito pastor que canta adolescente, querido. Tem muito filho de pastor por aí que é casado, mas vive dando em cima das irmãzinhas da igreja. Tem. Deus sabe que tem. A igreja pode não saber, mas Deus sabe que tem. Então Deus abomina isso. Deus abomina isso. Fornicador, o que é isso? Tem muito jovem que está lá no louvor, tocando, pai, cantando, mas está pegando a irmãzinha da igreja no motel. Isso é pecado, querido. Isso é pecado. Tem muito solteiro dentro da igreja, viúvo dentro da igreja, fazendo sexo fora do casamento. Isso é pecado, querido. Isso é pecado. Deus abomina essas coisas. E a palavra de Deus diz que crente que traz, quem faz, crente que comete tais coisas, não herdarão o reino dos céus. Os ímpios, queridos, estão fora do reino. Eles precisam de nós como luz do evangelho para resgatá-los para Cristo Jesus. Agora, Paulo, ao escrever aos Efésios, ele diz, olha só, não se associeis igual a esses aí que estão aí. Não se misture com eles, porque o proceder de vocês em santidade não pode ter isso no meio de vocês. 4, não pode manter na sua boca palavras vãs, porque isto provoca a ira de Deus. Pastor, o que é uma palavra vã? Pega o mistério aí, você que gosta de uma fake news em rede social, tá? Gosta de postar uma fake news em rede social, você que gosta de ir para a rede social falar da vida dos outros, né? Você que gosta de pegar pecado de um membro da tua igreja na rede social e jogar em direta, você não vai entrar no céu não, cara pálida, cara de pau. Sabe por quê? Porque você é um cara que professa as coisas vãs, mentirosas. E aí Deus abomina isso, e a ira de Deus vem sobre você, vem sobre aqueles que tais coisas praticam. Então, o que é palavra vã? Deixa eu dizer para você o que é uma palavra vã, querido. Palavras vãs são palavras inúteis, insignificantes, tá? Sem conteúdo algum, sem fundamento, desprovido de realidade. Isso que é uma palavra vã. Falsa acusação, falsa suspeita. E outra, quem possui em si palavras vãs é soberbo, vaidoso e orgulhoso. Você pode ver que todos que são assim são soberbos,
vaidosos e orgulhosos, que é a síndrome de Lúcifer. É a síndrome de Lúcifer, soberba, vaidade e orgulho, que levou ele à queda e hoje se tornou Satanás, seu adversário, meu adversário. Entendeu? Então, querido, quem gosta de ficar aí falando pelos cotovelos, não herdará o reino dos deuses, não herdará o reino dos céus. Pelo contrário, a ira do Senhor virá sobre ele. Em quinto lugar, para a gente finalizar, casamento, família. Ser imitador de Cristo, é preciso também imitá-lo no casamento. Ou seja, porque o poder de Deus se manifesta através da família. Deus ama a família. Esposa, conselho para as esposas, é preciso ser imitadora da noiva de Cristo, da igreja, mas não imitar como um papagaio, conforme eu disse, como um cover, é viver como tal. É viver como noiva de Cristo para o seu marido. É viver como igreja de Cristo para o seu marido. Toda a sua santidade, todo o seu amor, tudo aquilo que você expressa dentro da igreja, né, demonstrando dentro da igreja, que as pessoas veem e você está demonstrando e está dizendo que é para Cristo, demonstre isso em quatro paredes para o seu marido. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios. Olha só, eu quero dizer para vocês que é para vocês viverem dessa forma. Da mesma forma que você, mulher, vai à igreja, levanta a mãozinha, adora o Senhor, dá lá todo o seu prazer em amor a Deus, você tem que fazer isso para o teu marido. Ser a igreja e a noiva que o seu marido deseja amar, né? Querida, a esposa precisa imitá-lo. Acreditar também ao marido o sacerdócio da casa. Tem muitas esposas aí que ganham mais que o marido, e por ganhar mais do que o marido, elas acham que elas têm um direito de fazer qualquer coisa acima do marido. Deixa eu falar com você, amada. Se você é a igreja do Senhor, se você é noiva de Cristo, passe essa responsabilidade para o seu marido, mesmo que você ganhe mais do que ele, mas deixa ele tomar as decisões. Ele é o sacerdote do lar. A bênção de Deus sobre a tua vida está no sacerdócio do seu marido, não em você. É o contrário, é ele que te abençoa, tá? É ele que te abençoa, te torna uma mulher abençoada, está na palavra de Deus. E aí você servindo a Deus com amor, você servindo a Deus com toda a sua força, Deus te abençoa e te transforma cada dia mais num ser melhor, tá bom? Maridos, um recado da carta de Paulo para os maridos. Os maridos sendo de igual modo cabeça desse lar, mas ser o cabeça desse lar com amor, com carinho, com determinação, tá? Com força quando for preciso, mas acima de tudo, ser o Cristo para essa noiva, para essa igreja e para essa família. Você, marido, é a tipificação de Cristo para o lar, é o cabeça da casa, assim como Deus é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Você é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, entendeu? Amando a esposa, por ela se entregando em amor, tá? Como Cristo também se entregou pela igreja, tá bom? Não há porquê, querido, um casal viver brigando, se odiando, se são eles imitadores de Deus. Ah, pastor, a gente tem nosso desentendimento. Olha só, ter desentendimentos esporadicamente é normal, ninguém é perfeito. Nós estamos falando de dois seres totalmente diferentes um do outro, tá? Por isso que vocês se amam, porque vocês são diferentes, que se fosse igual, vocês não se suportariam, entendeu? Então, é suportando uns aos outros em amor, é viver em amor, porque quem imita a Cristo não tem tempo para brigar. Agora, se um casal vive de briga, de chocarrices, de acusações, uma hora pega a mala, vou sair de casa, uma hora bota a roupa na rua, uma hora a mulher fala isso, fala aquilo, um quer matar o outro, irmãos, olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês, se convertam ao Senhor. Vocês ainda não são convertidos, vocês não estão na luz, vocês estão em trevas. Tem coisa errada aí. Então vocês precisam se consertar. Efésios capítulo 5, verso 14 e 15 vai dizer: Paulo manda acordar do sono, se levantar dentre os mortos, para que Cristo possa esclarecer a verdade. Então, se você vive em briga, em pé de guerra com teu marido, com a tua esposa, vocês ainda estão mortos. E Deus ainda não conseguiu esclarecer a verdade que está na palavra de Deus. Tá? Com relação aos filhos, vai um conselho: filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Ou seja, a obediência aos pais serve como justiça, é você praticar justiça. Por que disso?
porque os filhos que são obedientes têm as suas vidas prolongadas na face da terra. Você vê muito jovem perdendo a vida, muita criança, 12, 13 anos morrendo porque fugiu de casa, saiu, se misturou com gente ruim, gente com 14, 15, 16 anos, muitas meninas novas grávidas, muitas meninas novas fazendo programas, indo para motéis, muitos jovens nas drogas, muitos jovens nos bares bebendo. Sabe por que tem o seu fim de vida logo no início, acaba logo com tudo, perde a vida? Porque são desobedientes a seus pais. E a desobediência aos pais gera morte, tem a vida encurtada. Então, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. E aqui um conselho para os pais. Pais, não trate os filhos de vocês com arrogância, com xingamentos, com perjúrios, com palavras duras. Tratem com exortação em Cristo, admoestação em Cristo. E trate-os com amor, ensinando eles a doutrina, criando eles na doutrina de Cristo Jesus. Então eu quero deixar essa palavra para vocês nessa noite, que imitar a Cristo Jesus, ser imitador do Senhor, ser chamado pelo Senhor, é preciso ter uma vida de santidade. Então eu quero orar por você nesta noite, quero orar pela tua vida, quero orar pela tua casa, tá? Então, coloque aí de joelhos, coloque de joelho, tá? Onde você estiver, no seu quarto, na cozinha, na sala, onde você achar melhor. Se coloque de joelho, eu quero orar por você. Se tiver alguma dificuldade de viver uma vida de santidade diante do Senhor, busque em Deus agora em oração. Senhor, me ajuda, peça ao Senhor. O Senhor vai te ajudar. Senhor, me ajude, eu preciso viver uma vida plena, eu preciso viver uma vida de santidade, eu preciso viver uma vida coerente no Senhor. Peça ajuda a Deus, que o Senhor vai te ajudar, querido. O Senhor vai te ajudar. É nesses momentos que nós estamos fracos, é que nós nos tornamos fortes, quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda. Então esse é o momento. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pelo teu casamento, eu quero orar pela tua vida social, eu quero orar por você. Então fecha o teu olho, curva a tua cabeça, dobra o joelho aqueles que puderem fazer, e eu vou orar por você. No final dou a bênção apostólica e a gente vai embora para casa, tá bom? Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra foi exposta, ela é a verdade, Senhor, ela é a verdade que nos liberta. Hoje, Senhor, dia 13 de maio de 2020, é o dia da libertação dos escravos, daqueles que foram aprisionados em seus países, vendidos, né, para outros povos e trazidos como escravos para a nossa nação. E aqui, ó Deus, passaram pelas mais terríveis atrocidades, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, hoje se comemora o dia da escravidão, da libertação da escravidão, mas a maior libertação que um homem e uma mulher pode alcançar, tanto daquela época como nos dias de hoje, é em Cristo Jesus. Que a data de hoje, 13 de maio de 2020, seja um marco de libertação da escravidão do pecado, para todos esses que estão nos ouvindo e estão nos assistindo. Porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, de lá verter o teu sangue precioso que nos lava e nos remiu de todo o nosso pecado. Nós estávamos condenados à morte. A promissória do pecado estava na mão do diabo para nos sentenciar. Mas o Senhor, com o teu sangue precioso, nos comprou, arrancou essa nota promissória da mão do diabo e nos deu vida, nos deu liberdade no Senhor. Então hoje nós somos livres, que esta data marque hoje na vida de quem está nos ouvindo através dessa mensagem, um marco da libertação da escravidão do pecado. Ó Deus, seja pornografia, seja homossexualismo, seja roubo, seja bebedeira, seja vício nas drogas, cigarro, ó Deus, torne o teu povo livre. Ouça a oração do teu povo, aumente o azeite deles com que é a fé, para que eles possam crer em Cristo Jesus, e Jesus os libertará de todo o pecado. Ó Deus, tira os filhos da impureza, tira os filhos da droga, salve-os desse submundo de perigos. Ó Deus, salva-os, ó Pai, desse submundo de bebidas, de drogas, de prostituição. Liberta-os, ó Deus, traga-os à obediência dos seus pais. Ilumine a cabeça dos seus pais também, Senhor, para que eles saibam como se portar como pais,
que eles possam alcançar os seus filhos através da oração, através, ó Deus, da tua palavra, do teu poder e da tua unção. Ó Deus, que o Espírito Santo nesta noite passeie nestas casas, adentre os lares, sopra o teu vento, ó Deus, nas casas, nos lares, no carro, se estiver ouvindo a mensagem no carro, no trabalho, aonde for, para ir descortinando, rasgando os véus que separam o teu povo do Senhor, através do pecado. Então limpe o pecado deles, para que teu Santo Espírito possa habitar nesta casa, neste templo, que pertence ao Senhor. E nesta noite nós profetizamos milagres e sobrenatural na vida do teu povo, restituição, ó Deus, provisão e vida e vida e abundância. Que nenhum mal chegue, Senhor, à tenda do teu povo, à casa do teu povo. Salva-os, ó Deus, proteja o teu povo. Que as casas sejam marcadas pelo sangue da cruz no coração de cada um. Cure as enfermidades, eu profetizo a cura das enfermidades. Ó Deus, cure as enfermidades, liberta o teu povo. E se alguém é acamado, levante-os da cama pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Ó Deus, eu uno a minha crença, a minha fé, a minha oração, a oração dos teus filhos, a oração dos necessitados, daqueles que precisam de um milagre do Senhor nesta noite. Eu me uno a eles em oração ao Senhor e peço ao Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, que o Senhor possa executar, não porque nós queremos, nós ansiamos, ó Pai, mas para que o teu nome seja manifesto nesta terra e todos saibam que foi o Senhor quem fez isso. Se há alguém desenganado pelos médicos, se há alguém, ó Deus, que recebeu um diagnóstico terrível, ó Deus, se aonde a instrumentalidade dos médicos, a ciência e os remédios não podem chegar, se há alguém nesta noite, que o teu poder sobrenatural, a tua graça, a tua misericórdia e o teu poder de cura possa alcançá-los nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a oração que eu quero fazer pelo teu povo. É essa oração que eu faço por todos aqueles que nos ouvem nesta noite. Seja a nossa igreja, a Igreja Batista Ebenezer, sejam os nossos amigos, nossos irmãos, colegas, conhecidos. Essa é a oração que eu faço pela casa deles, pela família deles. Já cientes, ó Deus, do teu poder. Já cientes, ó Deus, que o Senhor está nos ouvindo nesta noite. E que o Senhor tenha misericórdia. É o que eu te peço em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus nesta noite. Todo o povo de Deus diz amém. Receba essa oração, receba essa palavra profética, receba essa palavra de amor no teu coração e deixa Jesus te transformar em nome do Senhor. Deus te abençoe. Até domingo pela manhã e domingo à noite.